diz Oséias, sendo quem desceu? Filipe. O missionário tem que ter uma identidade. Ele tem que saber quem ele é. Ele tem que saber de onde ele vem e para onde ele vai. Ele tem que ter característica de crente. Não existe missionário verdadeiro que não seja convertido. O missionário tem que ser convertido. Ele tem que ter identidade de crente. Em terceiro lugar, e descendo Filipe à cidade de Samaria, o missionário tem que ter alvo. Às vezes você encontra missionário por aí, Pai do Senhor, irmão missionário, como é que está? Estou bem. Você está indo para onde? Eu não sei. Para onde Deus me levar, eu vou. Missionário que não tem alvo. Se você perguntasse a Filipe, Filipe, para onde estás indo? Eu estou indo para Samaria. Eu tenho um alvo. Eu tenho um alvo. O pastor falou aqui, tem um missionário indo para onde? Biné, como é que é o nome? Guiné-Bissau, não é isso? Isso, ele tem o alvo. A igreja missionária tem que ter o alvo. Mas deixe-me dizer uma coisa para você. Paulo era um homem de projeto, era um homem de alvos. Ele teve um alvo na sua segunda viagem missionária, para ir para a Ásia. Mas a Bíblia diz, o Espírito de Jesus o impediu de pregar a palavra na Ásia. O missionário tem que ter o alvo, mas o alvo do missionário deve estar sujeito à voz do Espírito Santo. Você tem um alvo, mas se no meio do caminho Deus quiser mudar, Ele vai mudar, e você vai para onde Deus te levou. Paulo ia para a Ásia, mas Deus o levou para a Europa, e multidões se renderam aos pés do Senhor. Quarto lugar, o missionário tem que ter uma mensagem. A Bíblia diz, e pregava, e anunciava. Tem muito missionário que só está no blá blá blá. Você tem que pregar. É a mensagem do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. E em último lugar, o missionário tem que ter um tema fundamental da sua vida. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava deixa de falar de você e começa a falar de Jesus. Você não é a mensagem da missão, não é o Chiquinho, não é a Chiquinha, não é a Trifosa, a Trifena, é Jesus Cristo, o Salvador. Ele falava de Cristo, anunciava Cristo. Quando Paulo chegou em Corinto, uma cidade cosmopolita de quase 600 mil habitantes, 400 mil eram senhores, dos 400 mil eram escravos, 200 mil senhores. A sabedoria de Atenas influenciava muito Corinto, era uma cultura totalmente filosófica. Mas Paulo disse, quando eu fui ter convosco anunciando o Evangelho, eu não fui com a sabedoria cultural, porque eu nada me propus saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Jesus Cristo. Pegue na mão do seu irmão, pegue na mão do seu irmão e fique de pé e diga para ele, pregue a Jesus, pregue a Jesus. Fala, pregue a Jesus. Jesus Cristo, Jesus Cristo é a mensagem do missionário. Devemos pregar a Jesus. Oh glória! Os missionários suecos não sabiam falar bem o português, mas eles aprenderam dizendo, Jesus cura, Jesus salva e Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza. Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Igreja, receba o poder de Jesus, receba a graça de Jesus, receba a unção de Jesus, receba a ousadia de Jesus, receba o sentimento missionário de Jesus, receba. Jesus, Jesus. Atos capítulo 5 verso 42 diz, é o que o pastor estava falando, Eliseu, da questão da metodologia dos testemunhos de Jeová, de casa em casa. Isso é coisa de igreja. O diabo adotou, sabe o que é eficaz. E a Bíblia diz, Atos 5:42, e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de anunciar a sua denominação.
não cessavam de anunciar o nome do pastor Carolino. Não cessavam de anunciar a Jesus. Deus vai levantar missionários para impregnar esta cidade do nome de Jesus Cristo. É o tema da tua vida. É o tema da tua vida e do teu testemunho e da tua mensagem. Deixa de história de carrochinha e de trancoso. Pregue a Jesus Cristo. Diga que Ele é a porta. Diga que Ele é o caminho. Diga que Ele é a verdade. Diga que é o pão da vida, a água da vida, o advogado, o bispo das nossas almas, o consolador, o dominador, o Emanuel, o Filho de Deus, o homem de dores, a imagem de Deus, o justo, o leão da tribo de Judá, o maravilhoso, o Nazareno, o Ômega, o príncipe da paz, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o todo-poderoso, o valente de Jacó, aquele que está glorificado e que está no meio da sua igreja. Pregue a Jesus, pastores. Pregue a Jesus, igreja. Pregue a Jesus Cristo. Quantos querem aceitar o desafio de Jesus aqui? Quantos querem aceitar o desafio missionológico? Paulo disse: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E um dos sentimentos é de humilhar-se e se tornar semelhante aos povos para notificar a grandeza de Deus. Eu lhe convido aqui à frente para orarmos. Venha em nome de Jesus, venha em nome de Jesus. Saia do seu lugar rapidamente. Você que quer fazer este compromisso missionário. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória. Venham adolescentes. Eu perdi até o horário. Venham os adolescentes, os pré-adolescentes. Em certa ocasião na Inglaterra, quando o pregador fez um apelo, um pré-adolescente, um garoto ainda antes da pré-adolescência, ele veio à frente e recebeu a Jesus como Salvador. Sabe quem foi esta criança? Charles Haddon Spurgeon, o maior pregador de todos os tempos. Então não despreze quando uma criança vir receber o chamado missionário. O Deus que nós cremos, Ele chama crianças, como chamou Spurgeon. E Spurgeon, ele nunca fez uma faculdade no sentido formal. Ele, no dia em que foi fazer, ele ficou esperando o reitor numa sala e o reitor estava na outra. Ele esperou e foi embora. Mas Spurgeon, enquanto as crianças brincavam, ele estava na biblioteca do seu avô, estudando, meditando na palavra e lendo diversos livros, mormente o livro dos puritanos. E ele se tornou um dos maiores pregadores de todos os tempos. Deus chama criança para a obra missionária. Deus chama moças, rapazes, e Deus também chama octogenários para a obra. Quando Deus chamou Moisés, Moisés tinha 80 anos de idade. Para Deus não tem idade. A excelência não está em mim, a excelência não está nos senhores, a excelência está no tesouro do Evangelho que está dentro de você. Urimicaias, andamicabanduri midorraçai, durandata como nebicabandaroio turriasei, loburia terra mucanai de pome forquia, andabanturi bicombandabracaia choria. Glória a Deus, glória a Deus. Venha mais à frente aqui, porque tem gente no corredor. Venha mais à frente. Aleluia. Aleluia.